é o poder inerrante, irretocável, é a tua palavra. Usa o missionário Neto, Senhor, como nunca usaste nessa terra. Nós estamos sentindo a graça da tua presença. Usa o teu filho, fala conosco, em nome de Jesus. Missionário Neto, a igreja de pé, recebe o servo do Senhor com um lindo aplauso para Jesus. Aplauso para Jesus. Aplauso para Jesus. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão alegres, digam glória a Deus. Irmãos, eu estou muito satisfeito nessa noite por estar aqui com vocês. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de poder estar uma vez mais servindo ao Senhor e adorando com vocês nessa noite o nome de Jesus. Aleluia. Ele, somente Ele, a Bíblia diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele está aqui nessa noite, a minha alma se alegra, sem demagogia, né? Mas eu sinto nessa noite um ambiente espiritual nesse lugar, e eu acho que eu não estou sozinho nessa esfera espiritual. Há um mover de Deus sobre esta igreja nesse lugar, e Deus quer continuar falando com o seu povo. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, Mateus, Evangelho do Senhor segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 20, versículo 1 em diante. Enquanto você procura, eu já aproveito a oportunidade, agradecer ao pastor desta localidade, desta congregação. Muito obrigado pela missionária Cristina, por nos ter estendido o convite, ao meu amigo particular também, meu pai na fé, o pastor Rubens Soares, né? Só mais bonito assim, né? Rubens Soares. Irmã Val, que está sentada ali atrás também, né? Missionária Valdenira, né? Como a gente chama, Deus abençoe. A esposa do pastor também, né? Deus abençoe, continue abençoando grandemente. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Diz assim na tradução desta: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saiu pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Por gentileza, a última parte, o último versículo, repita comigo, diga assim: vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Se assente, por gentileza, glorificando o nome de Jesus. Louva a Deus também pela vida da minha mãe que está ali atrás. Deus me dá a honra de poder tê-la comigo, ouvindo ministrar. Para mim é muito motivo de alegria poder tê-la comigo. Também dizer que ela é um milagre de Deus,
Eu louvo a Deus pela vida dela também. Muito obrigado, irmão, mais uma vez. Louvo a Deus pela vida desta igreja que nessa noite se reúne nesse lugar para adorar o nome do Senhor. Em um domingo e um culto tão lindo de adoração. Você sai da sua casa, você chega até um ambiente desse de adoração. Não há como nós nos contermos, senão nós não temos outra coisa a fazer a não ser erguer a mão aos céus e dizer: Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti a minha gratidão, a Ti o meu louvor, porque o Senhor é digno de toda a perfeita adoração. Só que nessa noite nós também estamos em um culto temático, por assim dizer, né? Hoje é culto de missões, uma palavra de um cunho mais missionário. Não sei se alguns irmãos lembram, mas hoje, segundo domingo de setembro, é lembrado como o Dia Nacional de Missões, né? Então hoje, além de ser um culto missionário, né, programado como aquele culto de todo mês que tem, também uma data especial, onde se é destinado a uma programação específica de missões. E se nós fôssemos nessa noite falar, tentar explorar o tema de missões, e como bem falou o nosso amado irmão aqui, né, do teclado, que a coisa mais bela que você pode contemplar é acompanhar as missões sendo feitas na prática, no campo, aleluia, vendo Deus prover, vendo Deus fazer coisas que a olhos humanos é impossível, mas que pela fé e por Ele ser o dono da obra, Ele abre porta onde não tem, Ele usa o ímpio para abençoar a obra, Ele salva aqueles que estão longe, porque afinal esse é o propósito, é trazer aqueles que não conhecem ao pleno conhecimento da verdadeira salvação em Cristo Jesus. Esse dia de hoje, lembra-me de um dos versículos da palavra, né? Que diz em Salmos: exultemo-nos e alegremos-nos, porque este é o dia do Senhor para a nossa vida. Aleluia, exultemo-nos e alegremos-nos, porque este é o dia do Senhor para a nossa vida. Quando nós lemos, eu quero nessa noite, com muito temor no meu coração, trazer para você esta palavra, mas também à medida que o Espírito Santo nos proporcionar, a intensidade que Ele quiser nessa noite falar, nós somos um instrumento, é como um vaso que Ele enche, que Ele confia, que Ele investe, e no momento que Ele quer usar, Ele faz isso, porque o poder pertence a Ele. Quando nós lemos essa palavra, Jesus, Ele sempre fazia desta maneira. Quando Ele se encontrava com um público de pessoas como fariseus, que vinham testá-lo para experimentar, para saber se Ele era mesmo aquele que tinha um falar diferente, aquele que tinha uma palavra que tocava as pessoas, de maneira que quem ouvia não conseguia se conter, a não ser continuar ouvindo e segui-lo em conhecer. Mas em ocasiões que Jesus conversava com fariseus, com doutores da lei, Ele tinha uma palavra mais técnica, Ele tinha uma palavra mais dentro dos padrões da lei. Mas quando Jesus estava com a multidão, quando Jesus estava lá no alto do monte, Ele começava a ensinar dizendo: bem-aventurados os mansos de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, aleluia, quando vos injuriares, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, se exultem, se alegrem, porque é grande o vosso galardão. Para cada situação, Jesus tinha uma palavra diferente, e quando Ele queria ensinar uma palavra bem prática, Ele usava parábolas, comparações, e Ele dizia: o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante ao homem que saiu a espalhar sementes, para que as pessoas, quando ouvissem, compreendessem a mensagem que Ele queria pregar. Não era aquela mensagem difícil, não era aquela mensagem com palavras tão lindas, mas era uma mensagem que impactava, que as pessoas
pessoas que ouviam não conseguiam se conter, mas elas olhavam e diziam: ele fala diferente dos fariseus, ele tem um falar diferente, existe algo diferente na vida dele. E as pessoas entendiam, as multidões o seguiam para ouvir o que ele tinha a dizer. No capítulo 20 de Mateus, ele está dizendo: o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores na sua vinha. Essa palavra é uma palavra muito importante, porque lembro-me do momento em que nós entramos na história e no plano que Deus desenhou por sua grandeza e pelo seu poder. Nós somos participantes da dispensação da graça. A dispensação primeira foi aquela lá do Éden, chamada de dispensação, aleluia, da inocência. Adão e Eva, no princípio tudo corria bem. Depois veio a segunda dispensação, chamada, aleluia, a dispensação da consciência. Foram se passando a terceira, chamada de dispensação do governo humano. Chegamos no quarto, que era a dispensação por promessa. Chegamos na dispensação da lei, que passou ali pelos mandamentos e eles quebravam. O interessante é que todas as vezes que Deus dava uma dispensação, Ele dava uma promessa, mas em contraste a isso, o povo ia lá e quebrava a promessa. Deus dizia: chegou a dispensação da lei, o único objetivo de vocês é seguir a lei e me servir. Eles iam lá e transgrediam a lei. Quando nós chegamos na dispensação, que é a nossa chamada dispensação da graça, aonde o Senhor, por sua graça, aonde Paulo diz: olha, a salvação de vocês não vem por obras, para que ninguém se glorie, ela é pela graça, é dada por Jesus, não é porque você merece, é porque Ele quer te salvar. E o único objetivo, ou seria um dos pontos da dispensação da graça, é servir a Jesus e obedecê-lo. Mas em contraste a isso, o ser humano vai lá e se rebeldia contra Deus e diz: eu sou independente, eu vivo por mim. Já diz a palavra do Senhor nos profetas menores, se não me falha Miqueias, que muitos dizem que confiam no seu braço, na sua força, mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que faz do nome do Senhor a sua salvação. O salmista disse: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do santo nome do Senhor dos exércitos. É debaixo da autoridade desse nome que a igreja se reúne, que o povo se reúne para adorar a Ele, que é dono de toda a adoração. Somos participantes, e aí nós entramos nessa dispensação da graça. Ao pedir a direção do Senhor para esta palavra, o Senhor me levou exatamente aqui, e eu percebo que algumas pessoas, esse dono da seara, ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Por gentileza, diga assim comigo: o dono da seara saiu de madrugada. Guarde essa parte. O dono da seara sai de madrugada. Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante, é parecido, é quase igual. O dono de casa sai para assalariar de madrugada. De madrugada as coisas estão escuras. De madrugada as coisas não estão muito esclarecidas. De madrugada é difícil, porque às vezes o sono é pesado. Na madrugada a coisa é mais silenciosa. Só que veja bem, no plano estabelecido por Deus, para chegar até aos da hora 1/10 ou a última hora, Deus inicia lá no começo, chamando pela madrugada. Vocês lembram da leitura oficial? Gênesis 12. O que o Senhor falou para Abrão? Ei, Abrão, sai do meio da tua casa, sai do meio da tua parentela. É madrugada ainda no relógio de Deus, para o plano celestial da grande comissão, ou da maior de todas as missões.
Mas ele se revela para um homem chamado Abraão e diz: ei, eu te escolhi, sai do meio da tua casa, sai do meio da tua parentela. Senhor, ele nem ousou dizer para onde é que eu vou, ele só ouviu. Aí Deus disse: vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Glória a Deus. As coisas estavam escuras, ainda era madrugada no plano divino, mas veja bem, Deus já sabia da condição e do plano que Ele tinha estabelecido. No relógio espiritual de Deus, a madrugada eram para os patriarcas e profetas. As coisas estavam ainda um pouco escurecidas. Só que mesmo assim Abraão chama a sua esposa, chama os seus e diz: vamos para a terra que o Senhor ainda vai nos mostrar. Era madrugada no plano de Deus, quando ele já com o seu filho Isaque, por fé, deixa os moços ali ao pé do monte. Ele diz: eu e o moço vamos subir, vamos adorar e depois retornaremos para cá. Deixa eu te explicar. Quando Abraão, já com o seu filho Isaque, o filho da promessa, o seu único filho, sobe o monte, que ele olha para o pai e diz: pai, eu já vi o Senhor adorar, eu já vi o Senhor sacrificar. Aqui tem lenha, aqui tem cutelo, a gente vai levando coisa para o fogo, mas aonde está o cordeiro? Deixa eu te dizer, sabe o que era aquilo ali? Deus estava desenhando de madrugada o seu próprio filho subindo ao alto do Gólgota, e ele mesmo contemplando todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, todo o peso que a condenação humana poderia carregar. Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarado de quê, irmão? Sarado de uma doença que medicina humana nenhuma poderia sarar. Sarar de uma doença que ninguém no mais alto nível de ciência poderia sarar. Irmão, onde é esse nível? É na alma, no espírito. Era a doença de separação, era a separação que você não tinha acesso a Deus e ao Pai. Mas quando Jesus sobe o monte, o alto do Gólgota, que ele abre os braços e diz: pai, Urabachandarai. Quando ele abre os braços e diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Ele estava dizendo: pai, restaura com eles a comunhão. Quando Abraão subia o monte com Isaque, o próprio Deus estava desenhando e dizendo: assim mais lá na frente vai acontecer. Era o único filho, o filho da promessa, mas ele sobe e não nega a ordem de Deus, mas ele obedece até o fim. Sabe o que é isso? Deus, o Senhor, na sua soberania, na sua essência, como Deus criador e conhecedor de todas as coisas, ele já via ao longe o plano da redenção desenhado. Jesus continua dizendo que aqueles trabalhadores que foram chamados de madrugada já foram para o campo, já passaram. Mas ele vai lá e ainda chama outros no versículo 3. Que horas era, irmão? Diga assim: saindo. Diga um pouquinho mais forte, galera. Saindo pela terceira hora. Sabe que os judeus, eles fazem as divisões, pelo menos na época bíblica, eles dividiam as noites em vigílias, 4 vigílias de 3 horas. E quando amanhecia o dia, eles tinham uma contagem que para nós 6, 7 horas seria chamada de a hora primeira. Lá pelas 8 ou 9 horas, que seria o nosso relógio hoje, era chamada de hora terceira. Quando o Senhor Jesus está ensinando, falando sobre a terceira hora,
Ele diz que viu pessoas na praça que estavam desocupados, não estavam trabalhando, estavam parados, o dia já estava se passando, mas eles estavam na mesma posição, só que o dono da seara enxergou eles. Sabe o que é essa terceira hora? Olhando para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para Atos 2, capítulo muito bem conhecido por todos vocês, eu acredito, quando o Senhor Jesus, no versículo anterior, capítulo 1, versículo 8 de Atos, ele vai dizer que enviaria sobre eles: recebereis poder, virtude, e ser-me-eis testemunha, começando por onde? Em Jerusalém, na Judeia, depois em Samaria, e depois até os confins da terra. Em Atos 2, a Bíblia diz que estavam reunidos todos ali no mesmo lugar, e alguns foram perseverantes, eram quase 500, mas ali muitos foram desistindo, achando que a promessa de derramar do Espírito estava demorando. Mas escute, em Atos 2, a Bíblia diz que de repente, com Deus é assim, você não está nem esperando, você está achando que está demorando o plano dele para ti. Você acha que aquela promessa que ele te fez lá em 2012, lá em 2015, está demorando chegar. Só que quando você menos esperar, a voz de Deus vai bradar e dizer: ei, comigo é de repente. De repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, começa a soprar na casa, os irmãos começam a experimentar uma coisa diferente, e o que era pregador era o mover do Espírito sendo derramado sobre eles. Resultado: começaram a falar novas línguas, começavam a falar línguas que eles não estavam entendendo, mas o mover do Espírito descia sobre eles, e eles recebiam poder. Algumas pessoas, porque ali tinham várias nações reunidas, passavam e conseguiam entender a língua que eles estavam falando, como se fosse o idioma natural. Como pode os judeus de repente estarem falando uma língua que era diferente de outras nações? Tanto é que quando vão passando alguns por aquela localidade, eles até dizem: nós ouvimos ele falar nas nossas línguas. Aí alguém se apresenta de: rapaz, esse negócio aí, ei, esse movimento aí, eles estão bêbados, se embriagaram demais, tomaram muito vinho. Só que lá no meio tinha um homem chamado Pedro. Pedro, aquele mesmo que disse assim: Senhor, se for preciso eu vou contigo até a morte. Mas quando a moça chegou lá, olhou na cara dele e disse assim: tu parece um galileu, tu fala como um deles, tu tem um sotaque parecido. Esse mesmo que olhou e disse: não, não sou eu não conheço este homem. Esse mesmo Pedro, que quando teve a oportunidade, após a ressurreição de Jesus, que Jesus aparece para eles, que ele se lança do barco e vai nadando, com tanto anseio de ver novamente o seu mestre. Aquele mesmo Pedro que andou sobre as águas, que parou de olhar para Cristo, ele começou a afundar. Sim, é este Pedro. É o mesmo Pedro também que quando Jesus estava comendo o peixe assado com eles, que ele olha para dentro dos olhos do Pedro e diz assim: Pedro, me diz uma coisa, vou perguntar 3 vezes, tu me amas? Aí Pedro diz: Senhor, eu te amo, tu sabes. Só que ali Deus, através de Jesus, o Filho, estava mostrando, estava tocando na consciência de Pedro e fazendo ele lembrar que ele havia negado 3 vezes. Na primeira vez que Jesus pergunta a Pedro, automaticamente pode se lembrar do dia que ele negou.
Na segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo. Só que a terceira fala é uma fala que Pedro não se contém. Porque Jesus olha lá dentro do olho, dentro da alma e do espírito, e pergunta assim: Pedro, tu me amas mesmo? Pedro abaixa a cabeça e começa a chorar. Ei, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra, Hebreus 4:12, ela penetra até a divisão da alma do espírito. Ela vai nas juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus olhou para Pedro e disse: eu estou te escaneando espiritualmente, Pedro. E sabe de uma coisa? Eu não estou ligando se você me negou, porque a partir de hoje eu te dou uma missão. Se tu me ama mesmo, apacenta as minhas ovelhas. Oh, ele está dizendo: você negou, sim, você reconheceu. Você caiu, sim, é verdade, você caiu. Você errou, é verdade. Satanás sabe disso e te acusa, mas ele olha para você nessa noite e diz: eu estou escaneando a tua alma e estou te dando mais uma chance, e estou te dizendo: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Orabaxandarás, oremandalá. Esse mesmo Pedro que no dia que as pessoas estavam dizendo: esse pessoal aí tão alcoolizado, beberam muito vinho fermentado, mas ele se coloca de pé no meio da multidão. Estou falando de lugar de destaque. Ele se ergue no meio da multidão, diferente, tinha um mover diferente, e ele diz: varões galileus, nós não estamos embriagados, não. Nós não estamos, sabe por quê? Porque agora, nesse exato momento, é a hora terceira. Como nós poderíamos estar embriagados? Só que ele diz uma coisa diferente: nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito. Efésios 5:18 vai dizer que nós não devemos nos embriagar no vinho em que há contenda, mas enchei-vos de quê, irmão? Enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Quer vencer essa causa? Enche do Espírito. Quer alcançar alguém com oração? Enche do Espírito. Irmão, essa doença aqui está difícil. Enche do Espírito. Ah, irmão, se tu soubesse o que eu passo, tu não diria isso, mas eu te digo: enche do Espírito, porque só sendo cheio nós vamos conseguir vencer o diabo, o inferno e toda a potestade que se levante. Mas só se tiver cheio, ei, só se tiver cheio. Nesta noite, não sei se você percebeu, mas há neste lugar uma pessoa, amigo Espírito Santo, e ele não está passeando, porque ele veio para fazer morada. Ele está na porta do teu coração e dizendo: deixa eu fazer morada, deixa eu fazer morada, deixa eu te encher nessa noite. Tem alguém que quer ser cheio desse Espírito? Oh, aleluia, levante a sua mão em nome de Jesus. Quem quer ser cheio desse Espírito, de mãos erguidas, feche os olhos agora, porque eu sinto de Deus no meu coração. Essa nuvem que paira sobre a igreja neste lugar está mais baixa, e só quem está entendendo que o mundo espiritual se abre sobre este lugar nesta noite vai começar a sentir mais forte a doce presença. Sim, aquele renovo espiritual. Quanto tempo que você não falava mais em línguas, mas hoje ele está renovando aquele dom. Ele está renovando, está te enchendo, para que você possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Orabaxandarai, oremando que mandará.
Só quem pode sentir esta presença, por gentileza. Se tu trouxe línguas, entrega para Ele. Se tu trouxe glória, entrega para Ele. Se tu trouxe adoração, não é para o próximo domingo, não é para o encerramento da campanha, é hoje para tu entregar a Ele. Esse mesmo Pedro recebeu, se colocou de pé no meio da multidão, destaque, e disse: varões, nós não estamos embriagados, nós estamos cheios. Ele nos encheu, Ele nos encheu, Ele mudou a nossa vida. Aquele velho Pedro que negava Jesus morreu agora, morreu a partir do momento que eu me enchi. Agora é o novo Pedro, que por onde ele passa, até a sombra dele poderia curar os enfermos. É aquele mesmo Pedro que apenas em Atos 3 pegou pela mão aquele coxo, quase 40 anos de idade, pegou, olhou nos olhos dele e disse: ei, eu não tenho dinheiro, não tenho Bitcoin, não tenho uma conta bancária com 6 dígitos para frente, não, eu não tenho nada disso, mas aquilo que eu tenho, olha nos meus olhos, aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Não é outro, é o próprio Jesus. Levanta-te e anda. Sabe o que é isso? A unção, ela não se compra. A graça não se compra por dinheiro. A unção não se compra por estigma. A graça é dada por Ele. Ele dá a quem quer, Ele dá a quem o busca. Olha o que Ele diz na sua palavra: vocês vão me achar, vocês vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Isso era a hora terceira. Eu vou avançar aqui nessa palavra nessa noite, porque Deus tem coisas ainda para falar conosco. Sabe o que aconteceu aqui na hora terceira? Sabe quem aparecia aqui? Sabe quem apareceu na hora terceira? A igreja primitiva. A igreja primitiva aparece aqui na hora terceira. Não é mais os da madrugada, não são mais os patriarcas e profetas, agora são os da hora terceira. A igreja primitiva, em Atos, onde dizia que eles eram tão unânimes, tinham tanta comunhão, que nada de diferente havia entre eles. Se faltasse uma coisa para um, o outro ia lá e dava. Eles estavam em uma comoção tão grande por alcançar o reino de Deus e anunciar o reino mais para longe, que eles vendiam as suas propriedades. Um homem chamado Barnabé, em Atos 4, diz que ele vendeu tudo que ele tinha, foi lá o terreno dele, a propriedade ele vendeu, depositou como oferta, foi lá, doou. Ananias e Safira viram, acharam bonito, mas eles foram com um propósito diferente. Ananias e Safira vão lá e dizem: olha, amor, nós vamos vender o nosso terreno, nós vamos até Pedro e vamos dizer que nós vendemos por X, mas nós vendemos por 2X, ok? Vamos lá. Tentaram enganar o Espírito. O pecado não está em eles venderem ou não, porque afinal Pedro diz: olha, vendendo ou não, não ficaria com vocês. Por que tentar desenganar o Espírito? Permita-me com muito temor nesta noite. Oh, aleluia. Ananias e Safira foram com um propósito diferente. Eles queriam aparecer por estarem fazendo o que eles estavam fazendo. Só que o resultado disso foi que primeiro ele morreu, depois, algum momento depois, a mulher chegou e Pedro dá uma chance para ela ainda. Ele pergunta dizendo: foi assim? Foi por este valor que vocês venderam? Foi por X? E ela disse: sim, foi por X valor. Tentaram enganar. Eu disse que a unção e a graça de Deus não é mérito humano, não é conquista, não.
não é porque nós falamos bonito, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. A graça de Deus e a unção não é porque nós somos amigos dos amigos que conhecem pessoas poderosas, não. A graça de Deus não se revela desta maneira, ela se revela em um coração humilde, contrito. Salmista Davi, Salmo 51, no verso 13, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. E um coração quebrantado Deus não resiste. Provérbios 28:13 vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Eu posso voltar para a terceira? Eu já estou caminhando para concluir esta palavra nessa noite. Não sei até que horas. Eu olhei procurando um relógio aqui, achei. Vai até que horas, pastor? 8:30. A gente tem 5 minutos aqui, mais ou menos. Eu quero entregar para vocês ainda algo. A gente vai chegar aqui na palavra. Hoje é culto de missões, irmão. Geralmente tem sorteio depois, alguma coisa assim, né? Aquele culto abençoado, que a gente é abençoado também. A hora terceira era a igreja primitiva. Jesus foi lá e chamou. Ela nasce lá em Atos 2. Ela se estabelece ao longo dos capítulos Atos dos Apóstolos, que também deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque é onde o Espírito Santo se revela de forma tão poderosa, que é o momento onde a graça, o Evangelho, o reino cessa de alcançar somente judeus e passa a alcançar gentios, ou nós. Porque se não fosse a graça de Deus, a gente não ia ter chance. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, ou seja, lá para o povo de Israel, judeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos e chamados criaturas? Não, serem chamados filhos de Deus. Aqui na hora terceira é onde se concretiza, é onde se fortalece a igreja primitiva, é onde Pedro é transformado. É lá que se cumpre a promessa de Joel 2,15: e acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, e os anciãos terão visões. Esse derramar começou ali, lá em Atos se estendeu, e até hoje ainda esta promessa está de pé. A todos quantos o receberem. Ei, a hora terceira era o estabelecimento da igreja primitiva. Só que lá quando chegou, quando se fortaleceu, que o evangelho estava somente aqui com os judeus, só que Deus disse: eu enchi vocês para ficarem aqui em Jerusalém, mas depois fosse também na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles queriam ficar em Jerusalém, sabe por quê? Porque em Jerusalém estava confortável um pouquinho. Irmão, mas e Paulo? Paulo foi instrumento que quando era Saulo Deus usou, porque até então estava confortável. Eles estavam cheios, estavam vivendo unânimes em oração, ninguém tinha falta de nada, e Jesus olhando e dizendo: o propósito é para alcançar Samaria também, e depois os confins da terra. Só que quando a gente fica só dentro do ar-condicionado, quando a gente fica pregando só para a gente, eu estou com muito temor transmitindo o que Deus está trazendo ao meu coração. Quem entende, por favor? Quando nós nos acomodamos, almas clamam por socorro. Quando nós nos acomodamos, alguém está gritando, dizendo: ei, passa Macedônia e nos ajuda. Sabe o que é isso? São almas que clamam por socorro, e muitas das vezes nós não conseguimos ouvir, porque estamos tão alinhados com os nossos planos, que não conseguimos ouvir o plano de Deus e o que Ele quer fazer através da gente. Oh, aleluia.
Sabe o que aconteceu aqui? Deus levanta Saulo como instrumento de perseguição, mas depois Deus transforma ele em um instrumento de pregação. O mesmo Saulo que havia perseguido, arrastado, ter participado até mesmo no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, é o mesmo Saulo que agora é Paulo transformado, que está pregando e dizendo: eu estou indo para a minha primeira viagem missionária. Vamos, Barnabé, a minha primeira viagem missionária. Sabe o que aconteceu na hora sexta? E eu estou concluindo aqui esta palavra. A hora sexta havia, veja bem, Jesus disse, é Judeia, depois Samaria, depois os confins da terra. Só que quando houve a divisão do reino do norte e reino do sul no Antigo Testamento, aconteceu ali uma certa dissensão entre aqueles que adoravam o Senhor no templo e aqueles que adoravam no monte, judeus e samaritanos. O evangelho é para todos, diga assim: o evangelho é para todos. Para todos. A hora sexta foi a hora em que esses foram alcançados. Jesus está vindo de uma caminhada, ele está cansado, com fome. Ele deixa ali os discípulos irem até a cidade mais próxima, comprar comida. Mas quando ele vai e se assenta ali numa beira de um poço que ficava na cidade de Sicar, também chamado de Poço de Jacó, ele se assenta ali. Aí de repente vem uma mulher, tira água. Aí Jesus começa a traçar um diálogo com ela. Se você olhar João capítulo 4, vai dizer, eu estou concluindo, ele vai dizer, e era necessário que Jesus passasse por Samaria. Era necessário. Jesus não estava passeando, Jesus não estava ali por um acaso. Ele sabia que era necessário ele quebrar uma barreira que havia ali. Quando aquela mulher se aproxima, aí Jesus diz assim: mulher, dá um pouco de água, né? Uma linguagem assim mais de hoje, me dá um pouco de água. Ela diz: como sendo tu judeu, vem falar comigo que sou mulher samaritana. Ali havia, aquela mulher, ela não estava de alguma forma falando, né, como a gente imagina, lendo a primeira mão o texto, falando ali de uma forma arrogante. Ela estava apenas dizendo que os samaritanos eram superiores aos judeus, porque eles adoravam o Senhor lá. Mas só que veja bem, Jesus se aproxima dela e ele diz assim: mulher, ei, se tu soubesse quem está pedindo água para ti, tu é que lhe pediria, e eu ainda digo mais, eu te daria, e tu nunca mais iria sentir sede. Só que ela estava na carne ainda, pastor, ela estava na carne, e Jesus querendo falar com ela. E ela diz: então me dá dessa água, porque como ainda estou achando que eu vou poder colher água, esse poço é fundo. Ela estava dizendo: é impossível encontrar um outro poço melhor do que este, com tanta abundância de água. Aí Jesus entra na esfera espiritual da vida dela. Ele começa a dizer: ei, a água que eu dou, a água que eu lhe der, ela vai fazer fluir rios de água viva, e fluirão do seu interior, e produzirão do seu interior, haverá vida, e vão jorrar, mas não é aqui, é jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Aí Jesus diz assim: tu quer entrar em uma esfera espiritual maior? Vamos fazer o seguinte: chama o teu marido. Ela diz: Senhor, não tenho marido. Aí Jesus diz: disseste bem, se tivesse 5 e o que tem agora não é teu. Ela entendeu: opa, esse homem é diferente. Ela não conhecia Jesus, mas quando ela entende o nível, ela diz: vejo que és profeta. Só que ali Jesus começou a triturar as estruturas espirituais dela. E ela diz: Senhor, vejo que és profeta, mas nós adoramos a Deus, o Senhor Jeová, no monte. Me diga uma coisa: aonde é que se adora? É no monte ou é no templo? Veja, era necessário Jesus passar por Samaria. Ele queria derrubar essa barreira.
Aí sabe o que ela entende quando Jesus fala assim? Mulher, nós adoramos porque sabemos, porque o Messias vem e é daqui dos judeus. Ela disse: eu sei, eu creio que ele vem, e quando ele vier, ele vai restaurar a Israel. Jesus se identifica e diz: eu sou o que falo contigo. Irmãos, aquela mulher tinha um cântaro. Diga assim: aquela mulher tinha um cântaro. Ela ria o cântaro dela no chão. Ela sai correndo em direção à sua cidade. E quando ela chega lá, a única coisa que ela dizia: eu achei o Messias, ele apareceu para mim, ele apareceu para mim. Mas o que foi que ele te disse? Ele tirou a minha dúvida, que já fazia tantos anos. E o que foi que ele disse? A hora vem, ei, a hora vem, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não no templo, não no monte, mas em espírito e em verdade. Ei, você pode glorificar a Deus em espírito, em verdade. Ele está dizendo: a barreira foi tirada, a religiosidade que havia foi tirada. Agora ele está dizendo: é livre acesso. Não é só no templo, não é no monte, é a hora que você desejar adorá-lo, porque existe liberdade. É a hora sexta. Fique de pé em nome de Jesus. Meu Deus, passei. Oh, aleluia. Ainda tínhamos aqui 2 horas para falar, mas eu quero falar sobre a hora 1/10. Sabe o que é a hora 1/10, irmão? Sabe o que é a hora 1/10? Essa hora 1/10 é tão importante, está ligada com a palavra missões, porque missões é alcançar vidas e transformá-las para o reino. A hora 1/10 é tão importante que a Bíblia vai dizer que quando este evangelho, o evangelho do reino, for pregado a todas as nações, aí só depois disso é que virá o fim. Ele está às portas. Ressalto o que a missionária Cristina falou aqui: ele está às portas. Alguém acredite ou não, independente de nós acreditarmos ou não, ele está às portas. A hora 1/10 é a hora que a igreja, sim, eu e você, esta igreja participante dos sinais, que são como dores de parto, que cada vez estão mais forte, até que o Senhor aparecerá no céu. Eu não vou passar a grande tribulação, pastor. Eu pelo menos não creio que vou ficar aqui. Eu quero estar nas nuvens com Ele, quando a trombeta tocar, onde Ele vai reunir, chamar os santos em todos os continentes, em todos os estados. Ele vai bradar com voz de arcanjo e vai dizer: vinde, ei, vinde a mim. Oh, aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Concluo aqui nesta noite, rapidinho. Não se estresse com o pregador. Ele está dizendo assim: é a última hora. E sabe por quê? Essa última hora é tão importante no relógio de Deus. É porque Ele está dizendo que aqueles que lá na madrugada creram porque não viam. Mas nós estamos acompanhando sinais. A ciência arranja uma desculpa e diz: olha, lá teve aquele incêndio por isso. Olha, aconteceu isso lá na camada de ozônio por causa desse fator. Olha, os terremotos que se intensificaram é por causa disso. Só que a igreja olha para o céu e diz: sabe o que é isso? É o noivo às portas bradando, dizendo: já é a última hora. Já é a última hora.
Não é tempo mais de estar brincando de ser crente. Não queira dar uma volta no mundo, porque de repente essa volta pode custar a tua salvação. Oh, aleluia. Não divida a sua adoração. Não divida a sua adoração. Não negocie a tua vinha. A propriedade que Ele te deu é tua, é sua. Não negocie com o mundo. Sabe por que Deus me trouxe aqui nesta noite, nesse culto de missões? Ele me trouxe aqui para despertar, para falar bem perto do teu ouvido, assim, para você não ter dúvida. Aleluia, quando Ele diz para nós: olha, já é a última hora. Estamos na última hora. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite, mas é uma oração especial. É uma oração especial. É uma oração especial. Aleluia. Nós já estamos na última hora, mas eu não quero que você fique de fora. Deus te ama tanto que Ele abalou todas as coisas, além do sacrifício que Ele fez, que já é suficiente. Ele abala as estruturas humanas. Sabe para quê? Para que a tua vida seja alcançada com esta palavra. Ei, tem alguém afastado aqui? Vem correndo, filho, vem correndo. Eu quero nessa noite fazer esse convite especial. Se tem alguém afastado do caminho do Senhor, ou você que talvez ainda não serve a esse Deus, eu estou aqui te dizendo que Ele te chama com voz mansa e suave. O inimigo chega na tua vida e derruba, destrói, faz um alvoroço, mas Ele é amoroso. Ele chega com delicadeza e diz: ei, filho, volta. Venha depressa. Aquela comunhão que havia, aquela presença que havia, o Pai tem saudade. Aleluia. E Ele chama nesta noite por você. Eu não sei se tem alguém aqui, mas se Deus está tocando no meu coração e está dizendo: venha. Não deixe para outra semana. Não. É hoje o dia aceitável. É hoje o dia que você pode experimentar, aleluia, de volta aquela presença. Oh, aleluia. Oh, alguém pode louvar, irmão. Não divida a sua adoração. Aleluia, está vindo duas pessoas. Aleluia, estão se reconciliando, pastor. Aleluia. Aleluia. Oh, nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão. Não divida a sua adoração. Tem mais alguém? Estenda a sua mão. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor Rubens, orei por essas vidas aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda sua mão para cá, querido. Aqui é guerra espiritual, querido. O céu está vencendo e o inferno está perdendo. Vai quebrando todos os espíritos malignos, maldição, ferrolho, derruba, lança por terra. Deus fortalece a vida dos teus filhos na tua presença. Firma os teus pés na rocha. Não deixa que eles possam retroceder. Não deixa que possam olhar para trás e possam seguir em frente, pois é a última hora. Aramaná. Senhor, escreve o teu nome no livro da vida, o teu sangue precioso. Não deixa quem possa pagar. Nada vai impedir a presença dos teus filhos encontrarem com o Senhor na glória.
Aqui está 2 almas, é uma festa no céu por um pecador. Aqui é 2 almas. Rufem os tambores, rufem os tambores. O céu venceu, a palavra foi ministrada, a palavra foi pregada, foi entendida e compreendida. Fortalece a vida deste casal, meu Pai. Fortalece, firma os passos. Não pode, deixa retroceder e dá-lhe força para caminhar. Aleluia, Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Que Jesus abençoe a sua vida e te fortaleça. Você seja instrumento dele nesta terra. Oh, aleluia. Que ele te faça um instrumento de proclamação do santo nome dele. Em nome de Jesus, que essa paz permaneça sobre a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, que Jesus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço. Ore por nós. A luta é contra as hortes espirituais. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Por essas 2 almas, irmãos, que vieram até a frente. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Quero agradecer cada um de vocês que vieram ao culto, que vieram adorar o Senhor. Agradecer o meu pastor, aleluia, pastor Rubens, pastora, ciclo de oração, enfim, todos os meus irmãos que vieram até este culto. Já vou passar a direção para o pastor. Quero te agradecer, netinho, do fundo do meu coração. Continua sendo esse jovem abençoado, porque Deus já escreveu a tua história. Não se preocupe. Espera no Senhor, não te afoba, não te apressa. O que Deus tem para ti, tu só vais agradecer ao Senhor todos os teus sonhos. O Senhor não te trouxe para este lugar para tu ser envergonhado e nem confundido. O Senhor te trouxe do ventre da tua mãe, Ele te chamou, Ele te escolheu. Não troque nada que o Senhor tem te dado pelos manjares. O Senhor te colocou naquela faculdade, para tu ser testemunha dele naquele lugar. Deixa Deus te usar onde quer que tu esteja ou vá. Deus é contigo. Jesus está nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Deus está aqui. Obrigado, irmãos. Nós temos ali 3 bandas de frango. Já pensou se você conseguir ela por R$2? Não é isso que custa o número? Surama, cadê você? Né? R$2 o número. Já pensou se tu compra um número só e leva uma banda de frango por R$2? É Deus nas nossas vidas. Ei, para que isso, irmã Cristina? Para a obra do Senhor, irmãos. Está vendo aqui essas letras? Olha, foi daquela primeira, né? Deixa Deus, irmão, trabalhar. É para a obra da missão. Se Deus tocar no teu coração. Mas eu não vou ser sorteado, não interessa. É para o teu Deus que tu estás cooperando. É para a obra. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Muito obrigado. E se o Senhor voltasse agora, eu tenho certeza que nós iríamos morar no céu. Porque é essa glória que eu estou sentindo nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, eu estou desejoso de fazer algo. Tem 2 irmãos aqui. Um principalmente é de casa, bem de casa. Ele já está há quase 8 meses sem gás. E eu estive vendo o preço aqui. Uma botija de 5 quilos que já dá para uns quantos dias? Está R$73. E tem um outro irmão que eu não vou dizer, que também está sem gás.
E a gente poderia comprar 2 botijas de 5 quilos. Pronto, já temos uma. Quem pode ajudar? A outra? Eita glória, pronto. Eu vou com os 2 irmãos, vamos pegar as botijas e vamos comprar. Isso é igreja, irmão. Pastor Rubens. Aleluia. Aleluia. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Eu louvo a Deus. Surama. Senhor te abençoe.